Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 24. Esse capítulo inicia uma nova seção do livro, trazendo uma visão grandiosa e abrangente do juízo divino, não mais direcionado apenas a nações específicas, como nos capítulos anteriores, mas a toda a terra. Isaías descreve um tempo de devastação global, onde todas as camadas da sociedade são afetadas, desde os governantes até os servos, mostrando que ninguém está isento do juízo de Deus. Essa profecia aponta para um evento futuro e escatológico, trazendo elementos que ecoam em passagens do Novo Testamento, como no livro do Apocalipse. Apesar da severidade do julgamento descrito, esse capítulo também nos ensina sobre a soberania de Deus e seu propósito final de restauração. O Senhor não apenas executa juízo, mas também estabelece seu reino de justiça e retidão. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 24 de Isaías. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra. E os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamboris, acaba o ruído dos que exultam, e cessa a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, a porta ficou reduzida a ruínas. Porque assim será no interior da terra e no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu disse, emagreço, emagreço, ai de mim, os pérfidos têm tratado perfidamente. Sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá? Porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? E serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. E outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Isaías 24 inicia uma nova seção do livro, trazendo uma profecia de alcance global. Enquanto os capítulos anteriores se concentravam no juízo de nações específicas, agora Isaías amplia sua visão para mostrar o impacto do juízo de Deus sobre toda a terra. Esse capítulo tem um tom escatológico, ou seja, aponta para eventos que envolvem o destino final da humanidade, ecoando temas que são aprofundados no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse. O capítulo começa com uma afirmação solene.
Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e lhe dispersa os moradores. A imagem aqui é de uma devastação completa, onde Deus reverte a ordem estabelecida, trazendo caos sobre a terra. O verbo esvazia indica que o que antes era cheio de vida e prosperidade, agora será deixado em ruínas. Essa é uma cena de julgamento severo, mostrando que Deus não apenas lida com nações isoladas, mas também executa juízo sobre toda a criação quando há corrupção e rebeldia generalizadas. O versículo seguinte destaca um aspecto importante desse juízo. E será o mesmo com o povo, como com o sacerdote, com o servo, como com o seu senhor, com a serva, como com a sua senhora, com o comprador, como com o vendedor, com o que empresta, como com o que toma emprestado, com o credor, como com o devedor. Aqui, Isaías enfatiza que o juízo de Deus não fará distinção entre classes sociais. Tanto os líderes religiosos quanto o povo comum, os ricos e os pobres, os senhores e os servos, todos serão afetados igualmente. Isso nos ensina que, diante da justiça divina, ninguém pode reivindicar privilégios ou isenção. O profeta reforça essa ideia no versículo seguinte: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. O juízo descrito aqui não é uma possibilidade, mas uma certeza. Quando Deus decreta algo, sua palavra se cumpre. Essa ênfase na certeza do juízo divino nos leva a refletir sobre a seriedade das advertências de Deus e a necessidade de levarmos sua palavra a sério. A profecia, então, descreve os efeitos desse juízo sobre a criação. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra é personificada como alguém que está em lamento, como se estivesse sentindo os efeitos do pecado e do juízo de Deus. Isso nos lembra do que Paulo escreve em Romanos 8:22, onde ele diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, aguardando a restauração final. A corrupção humana afeta não apenas as pessoas, mas também a criação ao seu redor. Isaías então revela a causa desse juízo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. A contaminação da terra não é resultado apenas de desastres naturais, mas da rebeldia da humanidade contra Deus. O povo transgrediu as leis divinas, alterou os mandamentos estabelecidos pelo Senhor e quebrou a aliança que deveria guiá-los à obediência. Essa rebeldia espiritual e moral trouxe destruição sobre eles. O versículo seguinte confirma as consequências desse pecado. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. A linguagem aqui lembra as maldições descritas em Deuteronômio 28, onde Deus advertiu Israel de que a desobediência traria destruição e sofrimento. Agora, Isaías aplica esse princípio a toda a terra, mostrando que a corrupção humana não pode continuar sem consequências. A descrição dos efeitos desse juízo continua. Pela tristeza cessa o mosto, perece a vide, e suspiram todos os de coração alegre. O vinho, que frequentemente simboliza alegria e celebração, agora cessa. Isso indica que os dias de festa e prazer serão substituídos por tristeza e desolação. Os versículos seguintes reforçam essa ideia. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam e cessou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. A destruição será tão grande que não haverá mais celebrações, nem música, nem festividades. O que antes era motivo de regozijo se tornará motivo de amargura e lamento. A visão de Isaías continua descrevendo a devastação da cidade. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém mais entra. Essa imagem retrata uma cidade completamente desolada, onde a vida parece ter sido apagada. As ruas que antes eram movimentadas agora estão silenciosas e as casas estão abandonadas. O profeta conclui essa parte do capítulo com uma cena de desespero. Clamam por vinho nas ruas. Toda a alegria escureceu, desterrada foi a alegria da terra.
Essa imagem representa um contraste com os dias de prosperidade, onde o vinho era abundante e a alegria reinava. Agora há um clamor por aquilo que se perdeu, mas já é tarde demais. O que aprendemos com essa parte da profecia? Primeiro, que o juízo de Deus é universal. Diferente dos capítulos anteriores, que focavam no juízo sobre nações específicas, aqui Isaías mostra que o juízo divino se estende sobre toda a terra. Isso nos lembra que Deus não é apenas o Senhor de Israel, mas de todas as nações. Segundo, aprendemos que ninguém está isento da justiça de Deus. Isaías enfatiza que ricos e pobres, líderes e servos, todos sofrerão as consequências do pecado. Isso nos ensina que a única coisa que nos livra do juízo divino é estar em aliança com o Senhor e viver segundo sua vontade. Terceiro, vemos que o pecado corrompe não apenas a humanidade, mas toda a criação. A terra pranteia por causa do pecado do homem e o juízo de Deus traz desolação não apenas às pessoas, mas também ao ambiente em que vivem. Isso reforça a necessidade de vivermos em obediência e reverência ao Senhor, pois nossas ações têm consequências não apenas espirituais, mas também físicas e sociais. Por fim, essa passagem nos ensina que a verdadeira alegria não pode ser encontrada em prazeres passageiros. O povo de Jerusalém estava acostumado a festividades, música e celebrações, mas tudo isso se perdeu quando o juízo de Deus veio sobre a terra. Isso nos lembra que a verdadeira alegria só pode ser encontrada no Senhor e que tudo o que é construído sem Ele está destinado a desaparecer. Essa mensagem nos desafia a refletir. Onde temos colocado nossa confiança? Estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus ou ignorando seus mandamentos? Estamos buscando prazeres passageiros ou investindo em um relacionamento verdadeiro com o Senhor? A profecia de Isaías 24 continua descrevendo o impacto do juízo divino sobre a terra, revelando que o caos e a destruição se espalhariam de maneira implacável. O profeta já mostrou como todas as classes sociais seriam atingidas, como a alegria seria substituída pela desolação e como a própria terra sofreria as consequências da corrupção humana. Agora, ele expande essa visão, trazendo ainda mais detalhes sobre o que acontecerá nesse tempo de juízo. Isaías declara: "Na cidade só ficou a desolação, e com ruína a porta está reduzida a destroços." A imagem aqui é de uma cidade abandonada e destruída. O que antes era um centro de vida e atividade, agora se tornou um lugar de silêncio e ruínas. Isso nos lembra que nenhuma sociedade pode se sustentar indefinidamente quando rejeita os princípios de Deus. O pecado e a injustiça sempre levam à destruição, mais cedo ou mais tarde. O profeta então usa uma metáfora para ilustrar a escassez que viria. Porque será no meio da terra, no meio dos povos, como o varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vindima. Quando uma oliveira era colhida, sobravam apenas algumas poucas azeitonas nos ramos mais altos, quase inacessíveis. Da mesma forma, quando a colheita da uva era feita, restavam apenas algumas poucas uvas espalhadas pela videira. Essa imagem sugere que, após o juízo, apenas um pequeno remanescente sobreviveria. Porém, em meio a esse cenário sombrio, Isaías nos traz um vislumbre de esperança. Eles levantam a sua voz, cantam com alegria, por causa da majestade do Senhor, exultam desde o mar. Aqui, ele menciona um grupo que, apesar da calamidade, louva ao Senhor. Isso nos mostra que, mesmo no meio do juízo, haverá aqueles que reconhecerão a soberania de Deus e se voltarão para Ele em adoração. O chamado à adoração continua. Glorificai, pois, ao Senhor no Oriente, e nas ilhas do mar ao nome do Senhor Deus de Israel. Esse versículo é importante porque mostra que o louvor ao Senhor não será restrito a um único povo ou nação. O reconhecimento da glória de Deus se espalhará por toda a terra, alcançando até mesmo os confins do mundo. Isso aponta para um tempo em que todas as nações reconhecerão a majestade do Senhor, um tema que se cumpre plenamente no reinado de Cristo. Isaías então menciona um cântico que ecoa por toda a terra. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Aqui a expressão glória ao justo pode ser entendida como um louvor a Deus, que é perfeitamente justo em seus juízos.
mas também pode apontar para o Messias, o justo por excelência, que um dia governará sobre toda a terra. Mas, logo após essa declaração de louvor, Isaías volta-se a expressar sua angústia. Mas eu digo, eu me definho, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. O profeta se sente esmagado pelo peso da revelação que recebeu. Ele vê a destruição iminente e percebe a profundidade da maldade humana. Mesmo diante do juízo, muitos continuarão em sua perversidade, rejeitando a correção de Deus e persistindo em seus caminhos de injustiça. Ele, então, descreve a inescapabilidade do juízo. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Essas três palavras, temor, cova e laço, indicam que não haverá escapatória. O juízo virá de diferentes formas, e aqueles que tentarem fugir de um perigo cairão em outro. Essa ideia é reforçada no versículo seguinte. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e aquele que sair da cova será preso pelo laço, porque as janelas das alturas se abriram e os fundamentos da terra tremem. Aqui, Isaías sugere que o juízo não virá apenas por meio de eventos naturais, mas também por ações vindas diretamente dos céus. Isso lembra os eventos descritos no Apocalipse, onde Deus intervém na história humana de maneira direta e catastrófica. A terra, que já havia sido descrita como murcha e lamentando, agora sofre abalos ainda mais profundos. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, de todo será movida a terra. Essa sequência de expressões indica um colapso total da estabilidade do mundo. O que antes parecia seguro e inabalável será abalado pelo juízo de Deus. O profeta continua com uma imagem forte. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a tenda da noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. A comparação com um homem embriagado sugere um estado de instabilidade extrema. A terra não será mais um lugar seguro, pois tudo estará desmoronando ao redor. Isso também aponta para a gravidade do pecado, que se acumula e eventualmente chega num ponto onde a destruição se torna inevitável. No final desta passagem, Isaías amplia a visão do juízo para incluir não apenas a terra, mas também os reinos espirituais. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra? Esse versículo sugere que o juízo de Deus não se limitará às nações humanas, mas também afetará seres espirituais, possivelmente os anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Essa ideia está em harmonia com outras passagens das Escrituras que falam sobre o julgamento final de Satanás e seus seguidores. O destino desses seres espirituais e dos líderes da terra é descrito a seguir. E serão ajuntados como presos que se recolhem na cova, e serão encerrados na prisão, e depois de muitos dias serão visitados. Isso sugere que haverá um período de encarceramento antes de um juízo final definitivo. Esse conceito é refletido no livro do Apocalipse, onde Satanás é aprisionado por um tempo antes de seu julgamento final. A profecia então termina com uma visão gloriosa. Então a lua se confundirá e o sol se envergonhará quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos houver glória. Aqui, Isaías aponta para o momento em que Deus estabelecerá seu governo definitivo, trazendo restauração e justiça ao mundo. A linguagem de lua se confundindo e sol se envergonhando pode simbolizar a transição para uma nova era, onde a glória de Deus será tão grande que até mesmo os corpos celestes parecerão insignificantes diante dele. Esse trecho nos ensina verdades profundas. O juízo de Deus é inevitável para aqueles que rejeitam sua aliança. Nenhuma sociedade, por mais forte que pareça, pode resistir quando Deus decreta sua queda. Mesmo em meio ao juízo, há um remanescente fiel. Enquanto muitos sofrem as consequências de sua rebeldia, há aqueles que louvam a Deus e permanecem fiéis. Isso nos lembra que a verdadeira segurança está em confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias. O governo de Deus será estabelecido sobre toda a terra. A profecia termina com a promessa de que o Senhor reinará, trazendo restauração e justiça.
Isso nos dá a esperança de que, apesar das tribulações, o plano de Deus sempre culmina em redenção e glória. A mensagem de Isaías 24 nos leva a uma profunda reflexão sobre o juízo de Deus e sua soberania sobre toda a criação. Ao longo do capítulo, vemos a terra sendo desolada, a alegria sendo removida e o mundo cambaleando sob o peso do pecado. Essa passagem nos ensina que Deus não ignora a corrupção e a rebeldia da humanidade e que haverá um tempo em que ele trará justiça e restauração conforme seu plano soberano. Uma das lições mais marcantes desse capítulo é a certeza de que Deus governa sobre todas as nações e sobre todo o universo. O Senhor não apenas julga Israel ou os povos vizinhos, mas também exerce domínio sobre toda a terra e sobre os exércitos espirituais nas alturas. Isso nos lembra que não há força ou poder que possa se opor ao propósito divino. Qualquer império, sistema ou governo que se levante contra Deus está destinado à queda. Isaías descreve o colapso das estruturas humanas e da criação como um reflexo direto da transgressão da humanidade. A terra se desfaz porque seus habitantes quebraram a aliança eterna com Deus. Esse princípio continua válido até hoje. Quando uma sociedade abandona os valores divinos, ela se desmorona, não apenas espiritualmente, mas também moral e socialmente. O pecado não afeta apenas o relacionamento do homem com Deus, mas também tem consequências práticas que corrompem toda a estrutura da vida em comunidade. No entanto, mesmo diante da severidade do juízo, há uma promessa de esperança. Em meio à destruição, há aqueles que glorificam ao Senhor e exaltam seu nome. Esse remanescente fiel representa aqueles que reconhecem a soberania de Deus e se submetem a Ele em meio ao caos. Essa imagem nos encoraja a permanecer firmes na fé, independentemente das dificuldades e crises ao nosso redor. O capítulo termina com uma visão gloriosa. Deus reinando em Sião, trazendo justiça e restauração. Isso aponta para o governo final do Senhor sobre toda a criação, quando todo mal será julgado e seu reino será plenamente estabelecido. Esse é um tema que ressoa no Novo Testamento, onde vemos a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo e toda lágrima será enxugada. Essa profecia nos leva a refletir sobre nossa própria posição diante de Deus. Estamos nos preparando para o dia do Senhor, vivendo em obediência e temor a Ele? Ou estamos colocando nossa confiança em estruturas humanas e prazeres passageiros? Isaías nos lembra que tudo o que é construído sem Deus está destinado a ruir, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão firmes e seguros. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossas vidas ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina que somente no Senhor encontramos verdadeira segurança. Reconhecemos que todo o poder humano e toda a riqueza são passageiras, mas o Teu reino permanece para sempre. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, vivendo em fidelidade à Tua vontade. Nos ensina a confiar que o Senhor governa sobre todas as nações e que tudo o que temos deve ser consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 24 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 25. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.